O quarto tá silencioso agora, daquele silêncio raro que só aparece quando o mundo finalmente se afasta de você por algumas horas. As luzes estão baixas, talvez já apagadas, e os pensamentos ainda se movem, mais lentos do que antes, mas ainda acordados. Então permita que eu fale com você do mesmo jeito que a noite fala, devagar, sem urgência, sem pedir nada em troca. Imagine, por um instante, um lago calmo ao entardecer. A superfície é lisa, quase como vidro, refletindo o céu em tons suaves de azul e violeta profundo. Visto da margem, ele parece inofensivo, passivo, intocado. Mas abaixo dessa superfície tranquila existem correntes silenciosas, lentas e determinadas, guiando cada folha, cada pequeno fragmento que flutua, exatamente para onde o lago quer que vá. Nada parece forçado, nada parece controlado, e ainda assim, tudo está. É aqui que a nossa história começa esta noite. Não em ambições barulhentas ou em poder exibido, mas no domínio silencioso de quem parece inocente enquanto molda o destino das coisas. Um ensinamento antigo, sussurrado através dos séculos, muitas vezes associado a um observador atento da natureza humana, alguém que compreendeu que as mãos mais eficazes raramente são aquelas que vemos segurando o leme. Maquiavel nunca escreveu histórias para dormir, mas se tivesse escrito, talvez soassem assim: verdades suaves envoltas em sombras, não para te despertar, mas para ajudar a mente cansada a finalmente repousar. Repare como a inocência desarma. Um olhar aberto, um sorriso tranquilo, uma voz que nunca se eleva. Somos atraídos pela suavidade, confiamos nela, relaxamos ao redor dela, e quando relaxamos, a guarda desce como uma porta deixada entreaberta pela brisa da madrugada. O poder raramente bate a porta com força. Ele espera, ele observa, ele aprende o ritmo da casa. Parecer inocente não é ser vazio, nem ingênuo, é ser indecifrável, como a neblina que se espalha por ruas conhecidas sem mudar nada em sua forma, mas alterando completamente a maneira como são percebidas. Você ainda sabe onde está, mas agora caminha mais devagar, com mais cuidado. Maquiavel compreendeu algo profundamente humano. As pessoas temem garras, mas seguem cordeiros. Uma lâmina erguida sempre provoca resistência. Uma mão estendida quase sempre é aceita sem questionamentos. E nessa aceitação, a influência flui de maneira natural, quase sem esforço. Você já percebeu como a noite nunca te obriga a dormir? Ela não exige, não apressa, apenas retira o ruído, suaviza os contornos do mundo e espera até que a sua mente se renda sozinha. Isso é controle sem violência, direção sem confronto. A arte, então, não é dominar, é desviar a atenção com tanta delicadeza que tudo parece escolha. Imagine um tabuleiro de xadrez esquecido em uma sala silenciosa. Ninguém observa as peças e, ainda assim, um dos lados já planejou muitos movimentos à frente. As peças não sabem, permanecem quietas, alheias ao fato de que seu futuro foi cuidadosamente desenhado. O tabuleiro parece estável, equilibrado, inocente, e mesmo assim, o final já existe. Maquiavel observou que aqueles que parecem poderosos demais atraem desafio, inveja e rebelião, mas os que parecem simples, discretos, até subestimados, costumam ser deixados em paz, e ao serem deixados em paz, ganham espaço, tempo, liberdade para se mover sem resistência. Há algo estranhamente reconfortante nessa ideia, não há? Pensar que a força não precisa se anunciar, que o controle pode existir sem ruído, que você não precisa se esgotar tentando provar nada a ninguém. Como respirar enquanto dorme. A inocência, nesse sentido, não é pureza, é camuflagem, um manto macio cobrindo uma intenção afiada. E esse manto é quente, acolhedor. Ele convida à aproximação,
não ao afastamento. As pessoas se inclinam para o que parece seguro, e o que parece seguro raramente é questionado. Maquiavel percebeu que parecer inocente permite que os outros projetem suas próprias histórias em você. Eles preenchem os espaços vazios, atribuem intenções que os fazem se sentir confortáveis, e quando alguém cria uma narrativa sobre você na própria mente, passa a defendê-la, até mesmo contra a realidade. Não é curioso? Confiamos mais nas nossas interpretações do que nos fatos. Assim, quem parece gentil se torna confiável. Quem escuta mais do que fala se torna sábio aos olhos alheios. Quem nunca se apressa parece paciente, mesmo quando cada passo é calculado. Como o céu noturno, vasto e silencioso, sustentando estrelas que queimam há milhões de anos sem jamais produzir um som. Não há pressa aqui. Apenas um desdobrar lento. O controle, nessa visão, não está em apertar o punho. Está em relaxá-lo tanto que ninguém perceba que você segura algo. As rédeas são invisíveis. A direção é sutil. O movimento parece voluntário. E enquanto você repousa agora, talvez sentindo o peso do dia se dissolver aos poucos, pode perceber como esse tipo de poder não perturba o corpo, não acelera o coração, não exige vigilância. Ele embala, ele tranquiliza, ele sussurra. Está tudo bem, nada está acontecendo. E é exatamente nesse momento que tudo acontece. Não de forma abrupta, nem cruel, mas com a mesma paciência que a noite usa para te conduzir ao sono. Uma respiração de cada vez, um pensamento suavizado após o outro, até que resistir pareça desnecessário, o esforço fique pesado e soltar seja a coisa mais natural do mundo. E quando soltar se torna natural, o corpo entende antes da mente. Os ombros cedem um pouco mais, a mandíbula relaxa, o pensamento já não corre, ele desliza. É nesse estado, quase entre mundos, que a arte silenciosa do controle começa a fazer mais sentido, não como estratégia fria, mas como uma dança lenta com a natureza humana. Maquiavel sabia que as pessoas não se movem apenas por lógica, elas se movem por sensação, por conforto, por medo disfarçado de escolha. E quem entende isso não precisa empurrar ninguém. Basta criar o ambiente certo, como ajustar a temperatura de um quarto até que o cobertor pareça irresistível. Nada acontece de repente, tudo acontece aos poucos. Há uma falsa crença de que controlar é apertar, vigiar, impor. Mas isso cansa, desgasta, cria ruído, e o ruído acorda as pessoas. O verdadeiro controle é silencioso como poeira assentando. Você só percebe quando tudo já está coberto. Parecer inocente é permitir que os outros durmam tranquilos ao seu redor. É ser previsível na superfície, enquanto por dentro cada detalhe é observado, guardado, compreendido. Não para ferir, mas para antecipar. Não para atacar, mas para nunca ser surpreendido. Existe uma diferença sutil entre quem reage e quem espera. Quem reage vive cansado. Quem espera, escolhe o momento. Maquiavel observava que a maioria das pessoas revela demais, emoções demais, intenções demais, medos demais. Elas se explicam em excesso, se justificam, se defendem antes mesmo de serem atacadas, e nisso entregam o mapa inteiro de quem são. O inocente estratégico, não. Ele escuta, ele sorri, ele deixa espaços em branco. E os espaços em branco são poderosos, porque o silêncio faz com que o outro fale. O vazio convida à projeção. E enquanto o outro se revela, acredita estar no controle da conversa, da relação, da situação. Como alguém que fala no escuro, sem perceber que está sendo cuidadosamente ouvido. Maquiavel diria que quem parece simples raramente é visto como ameaça, e quem não é visto como ameaça pode se mover livremente, pode atravessar portas que estariam fechadas para quem chega armado de força ou vaidade. Há algo quase poético nisso, como um rio que contorna pedras em vez de enfrentá-las. Ele não discute com o obstáculo, ele apenas segue, e no fim chega mais longe. Esse tipo de poder não busca aplauso, não busca reconhecimento imediato. Ele prefere a sombra, porque na sombra ninguém mede sua altura.
Ninguém calcula a sua força, ninguém se prepara contra você. Enquanto isso, você aprende. Aprende quem precisa de aprovação, quem tem medo de ficar só, quem se irrita facilmente, quem se move por orgulho, quem se dobra por carinho. Cada pessoa carrega suas próprias cordas invisíveis, e o inocente estratégico nunca puxa, ele apenas sabe onde estão. Talvez, ao ouvir isso, uma parte de você reconheça algo familiar, não como manipulação externa, mas como sobrevivência emocional. Quantas vezes parecer calmo foi a única forma de atravessar dias difíceis? Quantas vezes esconder o cansaço foi necessário para seguir em frente? Maquiavel não falava apenas de príncipes e reinos, ele falava da mecânica íntima das relações humanas, do teatro silencioso que acontece em toda sala, toda família, todo grupo, onde quem grita menos, muitas vezes, decide mais. A inocência aparente funciona porque as pessoas querem acreditar nela. Elas querem descansar, querem confiar, querem sentir que não precisam se proteger o tempo todo. Então aceitam o que é suave, defendem o que é familiar, abaixam a guarda diante do que não parece perigoso, e assim, sem perceber, caminham por trilhas desenhadas por outros. Não por maldade, por cansaço. E não há julgamento aqui, apenas compreensão. Porque todos nós, em algum momento, queremos ser conduzidos, queremos que alguém pense por nós, que alguém decida, que alguém segure o mapa enquanto fechamos os olhos por um instante. O controle, que se disfarça de inocência, oferece exatamente isso: descanso. Por isso ele funciona tão bem. Enquanto você escuta agora, talvez com a respiração mais profunda, o corpo mais pesado, perceba como essas ideias não pedem ação. Elas não exigem que você faça nada amanhã. Elas apenas se acomodam, como pensamentos noturnos que não precisam ser resolvidos. Há uma serenidade estranha em aceitar que o mundo não é guiado apenas pelos mais fortes, mas pelos mais atentos, pelos que observam mais do que falam, pelos que entendem o ritmo emocional dos outros. Maquiavel sabia que quem domina o tempo domina o resultado. E parecer inocente é ganhar tempo. Tempo para pensar, tempo para esperar, tempo para deixar que os outros se cansem antes de você. Enquanto eles correm, você permanece. Enquanto eles explicam, você observa. Enquanto eles se expõem, você se preserva. E isso, no silêncio da noite, soa menos como estratégia e mais como sabedoria antiga. Algo que sempre esteve aí, escondido em histórias, em gestos, em olhares que dizem pouco. O poder que não grita, não assusta. O poder que não se exibe, não provoca. Ele apenas permanece, como a noite, como agora. E à medida que essas palavras continuam se dissolvendo no fundo da sua mente, sem esforço, sem necessidade de entendimento racional, deixe que elas façam o que fazem de melhor: desacelerar, amaciar, criar espaço. Você não precisa lembrar de tudo, não precisa concordar com tudo, apenas deixar passar, como nuvens lentas cruzando um céu escuro, sabendo que, mesmo invisíveis, ainda estão lá, sustentando tudo.